não vou ocupar toda a hora. E na primeira metade da aula, que o seminário já começa na segunda metade, uma exposição sobre a ideia de paideia no chamado mundo homérico, né? Que é uma expressão que deve ser usada, digamos, com aspas, talvez, e quando se fala em mundo homérico, está se referindo, na verdade, a uma certa visão de mundo que se encontra nos dois grandes poemas atribuídos a Homero, a Ilíada e a Odisseia, né? Não é possível compreender razoavelmente, adequadamente, o que nós vamos tentar apresentar sobre a relação entre paideia e filosofia, sobretudo, ou o conceito de paideia, tal como ele é apresentado de maneira diversificada no quinto século da cultura grega antes de Cristo, é chamado século de ouro da cultura grega, aquele que são Sócrates, que são sofistas, dos poetas trágicos, dos historiadores. É o grande século de desenvolvimento social, econômico e cultural, sobretudo da cidade de Atenas, né? Bom, é ali que nós encontramos a emergência da filosofia e de uma concepção de formação filosófica ou educação filosófica, que é justamente o que eu queria, durante o semestre, apresentar. Ora, não há como fazê-lo, isso valeria para qualquer noção importante da cultura grega do século V, sem conhecer digamos assim, o pano de fundo cultural a partir do qual esses pensadores do século V, sejam eles Sócrates ou Platão, embora Platão seja um pouco posterior, sejam eles um dos grandes três poetas trágicos, sejam um historiador como Tucídides, seja um sofista como Gorgias ou Protágoras, não é possível compreender adequadamente o que eles propõem sem entender o que eles têm no seu horizonte, qual é a cultura presente diante da qual eles se encontram quando eles desenvolvem as suas atitudes intelectuais próprias, né? Este horizonte ele não é apenas constituído pelos poemas de Homero, mas ele é sobretudo constituído pelos poemas de Homero, né? Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Na verdade, é preciso muito cuidado quando se fala em poemas homéricos, porque a palavra poema, para nós, atualmente remete a uma obra estética, a um produto estético. Não tem estética, a estética não existe aqui, né? Os poemas de Homero não são produções estéticas, eles são uma concepção sobre o que o homem e a natureza é, né? E essa concepção ela é o grande ponto de partida para que se possa posteriormente desenvolver novas concepções a respeito do que o homem e do que a natureza são, né? Não é um mistério para ninguém que tenha lido uma razoável história da filosofia, né? A ideia de que a filosofia surge no seio de um processo de transformação profunda, que costumamos chamar de passagem do mito à razão, não é isso? Bom, o que é esse mito a partir do qual se dá uma passagem para a razão? Qualquer que seja a interpretação que nós demos a essa passagem, porque é muito polêmico isso. O que é esse mito? O que é essa visão mítica do mundo? Ela é essencialmente aquilo que se apresenta nos poemas de Homero, né? A Ilíada e a Odisseia são, portanto, uma espécie de grande tesouro intelectual da cultura grega que nunca deixam de fazer parte do conjunto de ideias dessa cultura, ainda que, com o tempo, sofram fortes críticas, né, como nós veremos. Bom, então eu vou fazer alguns
breves recortes de passagens de um dos dois poemas atribuídos a Homero, e evidentemente que se nós fôssemos tratar desse assunto com vagar, ficariam semanas nisso, porque os temas que nos interessam são temas que estão espraiados pelos poemas de Homero. Eu vou apenas me deter na segunda parte da aula em dois episódios em particular, para o que nos interessa aqui, né? Em primeiro lugar, eu queria só lembrá-los, comentar rapidamente, para quem não sabe, toda a dificuldade que gira em torno deste nome, Homero, né? Nós aprendemos que Homero foi o autor da Ilíada e da Odisseia, e essa tese foi defendida durante séculos. Não se sabe ao certo quem foi Homero, onde ele nasceu, em que época exatamente ele viveu. Tem gente que conjectura que ele talvez não tenha existido, ou talvez, se ele tenha existido, que seria um equívoco atribuir a ele a composição dos dois poemas, ou ainda que uma análise comparativa dos dois poemas mostraria ou que eles não são de mesma autoria. De fato, há algumas peculiaridades na Odisseia em relação à Ilíada, que eu não vou aqui abordar, mas que mostram que essa é uma tese digna de ser considerada. A Odisseia parece um poema mais familiar a nós, pelas suas ideias centrais. A Ilíada não, a Ilíada por isso que eu vou privilegiar aqui a Ilíada, porque a Ilíada é mais eficaz para que se compreenda bem o que é essa visão arcaica. Ou então, a de que sejam quem forem os autores desses poemas, não poderia ou não poderiam esses autores tê-los escritos por completo. O que nós temos em mãos, que chamamos de Ilíada e Odisseia, que somam aproximadamente entre 25 e 28 mil versos, algo assim. A Ilíada, se não me engano, tem cerca de 18 mil e a Odisseia cerca de 12 mil versos. Tá? Eu acho que um pouco menos a Ilíada. Acho que não chega a 30 mil. De qualquer maneira, a ideia de que esses 30 mil ou 28 mil versos tenham sido escritos por um único indivíduo, numa época em que a escrita não tem o peso que passou a ter posteriormente, é uma ideia, no mínimo, otimista demais, né? Não dizer ingênua. É muito provável, na verdade, que o núcleo central de cada um desses poemas tenha sido composto por um indivíduo. Não sabemos se foi o mesmo que compôs a Ilíada e o mesmo que compôs a Odisseia, e que esse núcleo central foi, aos poucos, com o decorrer da sua transmissão oral, ganhando camadas novas de versos, né? Isso provavelmente acontece em virtude do fato de que esses poemas, como eu disse, eles não são compostos na escrita. A sua fixação em escrita acontecerá mais ou menos no século V, e estima-se que eles foram compostos no século VIII a.C. Portanto, nós temos aí cerca de 200 anos, 250 anos aproximadamente, em que os poemas foram conhecidos apenas por via oral, né? Não havia um texto escrito, aquilo que nós chamamos hoje de um texto escrito estabelecido, editado, né? Como vocês encontram hoje em qualquer boa edição de um texto grego. Isso só vai acontecer no século V. E é muito provável, então, que a transmissão desses poemas, que se davam pelos chamados rapsodos, que vão voltar daqui a pouco aqui na exposição, não fosse apenas uma reprodução dos versos, mas fosse também ganhasse também um acréscimo de versos por esses rapsodos. É muito difícil, no limite, é impossível saber, né, se de fato esses poemas foram compostos como um primitivo núcleo que foi ganhando partes novas pelos seus declamadores, né? Ou se de fato tudo isso foi, no fundo, uma grande coxa de retalhos que em algum momento da história da cultura grega foi reunida por alguém, né? A ideia de que tenha havido de fato um contínuo acréscimo de versos
De modo que o que nós temos como a Ilíada e a Odisseia são já um produto desses acréscimos, ela é uma ideia que tem a seu favor um fato importante que se percebe nos poemas, que é uma certa repetição de versos. Há versos que são repetidos, e muito provavelmente esses versos repetidos eram uma espécie de auxílio dos declamadores, dos rapsodos, para que eles pudessem, exercitando uma memória que deveria ser, para nós, difícil de imaginar o seu poder. Nós estamos falando de poemas que não estão escritos, então nenhum rapsodo lê um poema. Não lê, não está declamando um poema cujo texto escrito está diante dos seus olhos. Ele decora, ele tem que ter uma memória prodigiosa. Né? Não é muito fácil para nós que fazemos parte de uma civilização escrita há séculos, e que passamos a ter contato com a escrita muito cedo, imaginar o que é uma civilização na qual o texto, a linguagem não está escrita, mas ela é puramente oral. O poder de memória, de memorização que deve ter um indivíduo que tem a responsabilidade de deter algum tipo de conhecimento é provavelmente muito grande. Né? Esses rapsodos, então, declamavam episódios ou versões completas dos poemas, e esses versos que apareciam repetidamente, conforme certos intervalos longos de versos, ajudavam, né, no processo de recordação de quais são os versos que serão, do qual devemos nos lembrar na sequência. Né? Então, a presença desses versos repetidos, às vezes alguns versos repetidos, né, provavelmente tinha essa função de ajudar o declamador a recordar-se do que deveria dizer na sequência. Esses versos aparecem muito em episódios de sacrifícios de animais, quando sobretudo na Ilíada, quando os guerreiros da Ilíada vão fazer um sacrifício a um deus, eles imolam um boi, né, fazem um sacrifício, narra-se então a preparação da carne, como é que ela é feita, e aí você tem versos cujo conteúdo praticamente se repetem. Né? São provavelmente como uma muleta do rapsodo, usar isso como uma base, um apoio para poder se lembrar da sequência do texto. Bom, isso tudo é apenas curiosidade, cultura geral a respeito da Ilíada. Então, a questão homérica, a chamada questão homérica, consiste essencialmente nisso, saber de quem foi Homero, se de fato existiu Homero, se este Homero, ou seja quem for, de fato escreveu os dois poemas, se esses dois poemas, além de terem sido escritos pela mesma pessoa, o foram completamente, ou se, que parece mais razoável, esses poemas são resultado de uma história de enriquecimento de versos até que tenha chegado finalmente àquilo que, a partir do século V a.C., se transformou na Ilíada e na Odisseia. Né? Olha, sejam quem forem, ou seja quem for o autor desses dois poemas, ao que parece, esses poemas foram compostos, pelo menos no seu núcleo original, pelo que se sabe, no século VIII a.C., eles são certamente o documento literário, entre aspas, mais antigo que nós possuímos. Provavelmente existiram outros poemas que eram declamados na época anteriores aos de Homero. Existem algumas alusões a esses poemas, nós vamos possuí-los. Provavelmente existiram poemas homéricos, chamados ciclo homérico, dos quais temos conhecimento apenas de alguns, né? Tudo isso se perdeu. E é muito provável que quem escreve esses poemas mistura características mais arcaicas, costumes, códigos de conduta mais antigos, próprios do período a respeito do qual eles falam. A Ilíada trata de um episódio ocorrido no 10º ano da Guerra de Troia, que teria ocorrido, segundo os historiadores, os escavadores, no século XII a.C. Né? E a Odisseia, o tempo da sua narrativa se dá 10 anos após o fim da Guerra de Troia. Portanto, ambos os poemas
tratam de supostos acontecimentos que acontecem cerca de 4 séculos antes da composição dos poemas. 4 séculos é um tempo considerável, né? Para o poeta ou poetas que compuseram esses poemas, ele fala de um passado já remoto para ele. Se para nós esse passado é remotíssimo, já para o autor da Ilíada e da Odisseia, ele está falando de um passado longínquo também. Nos poemas, então, provavelmente se encontra uma mescla, uma mistura de características de conduta, de costumes, típicas do período arcaico sobre o qual os poemas falam, herdados, portanto, de uma tradição oral, que o poeta conhece pela tradição oral, e essas características, ao que tudo indica, convivem nos 2 poemas com outras características da época do próprio ou dos próprios autores do poema. Né? Não é muito simples dizer ao certo, quando estamos diante dos versos desses 2 poemas, o que é uma mentalidade arcaica já para o poeta que os compõe, e o que é uma visão de mundo contemporânea do próprio autor. Né? No entanto, uma coisa inegável, esses poemas contêm uma certa visão de mundo, uma certa mentalidade, né? Que em parte se serve naturalmente dos costumes da época do autor, e em parte remonta a relatos mais antigos já existentes e possivelmente de conhecimento de boa parte dos ouvintes dos poemas. Né? Então, não vamos aqui, evidentemente, entrar nessas questões, não é o caso, mas é importante ter em mente isso. Algumas das noções que vão aparecer nos poemas de Homero e que vão ganhar destaque, que vão se consagrar como noções que não mais abandonarão digamos assim, a tábua conceitual da cultura grega, sobretudo noções de cunho moral e ético. Muitas dessas noções que aparecem, por exemplo, fartamente em diálogos de Platão ou na ética e na política de Aristóteles, são palavras, são termos forjados e mobilizados nos poemas de Homero. Toda a questão mais fascinante e mais complexa é o significado que esses termos têm lá e que significado passam a ter quando retomados pela posteridade do século V. Né? Bom, como eu havia dito então no começo, essa incursão nos poemas de Homero, para que nós possamos falar da noção de paideia no período, sobretudo da filosofia grega clássica, mas, digamos, na cultura grega clássica do século V, para esse tema da paideia, por que é importante então remontar aos poemas homéricos? Olha, porque sem o reconhecimento da importância e influência dos poemas de Homero, portanto, sem o reconhecimento de que certos temas que vão compor o ideário educativo do século V, né? Sem o reconhecimento de que eles estão lá nos poemas de Homero, não se poderia compreender adequadamente como essa cultura posterior ao mundo homérico no século V, incluindo aí a filosofia, pensou esses mesmos temas, reformulou o significado desses termos e dessas ideias, desses ideais que aparecem nos poemas homéricos. Os poemas homéricos são educativos, eles contêm uma proposta educativa, na medida em que neles, como nós vamos ver, se apresentam certos ideais de conduta, certas prescrições de conduta. E a apresentação dessas prescrições de conduta se dá numa terminologia que reaparecerá nos sofistas, em Sócrates, em Platão, em Aristóteles, nos trágicos, etc. É nesse sentido que os poemas de Homero permanecem, mesmo 200 anos depois, permanecem no horizonte educativo do cidadão grego, sobretudo do cidadão ateniense, que é o que nos interessa aqui. Né? Então eu vou fazer, inicialmente, eu queria fazer, na primeira parte hoje, um comentário sobre qual é a dimensão da importância de Homero para a cultura do século V, com algumas passagens de alguns autores, né? E o que está em jogo
quando, no século V, se retomam os poemas de Homero como contendo, como se eles contivessem uma proposta educativa ainda benéfica aos homens. Né? Olha, uma passagem conhecidíssima da filosofia, das obras de filosofia do século V, na qual o peso de Homero na cultura ateniense se mostra de maneira irrecusável, é uma célebre passagem do último livro da República de Platão, República, livro 10, 606e, 607a. Eu vou utilizar aqui a tradução publicada em 2006 pela editora Martins Fontes, tradução da professora Ana Lia Amaral de Almeida Prado. Olha, nesse momento da República, Platão está, digamos assim, dando seu golpe de misericórdia na poesia. A República, para quem não conhece, é um diálogo no qual Sócrates e seus interlocutores, Glauco e Adimanto, sobretudo, se perguntam o que é uma cidade justa, o que é um homem justo, e aí então nós temos a construção do que seria uma cidade justa, que vai ocupar dos livros 2 a 9, e nesta cidade que Platão diz é a cidade justa, nós temos que nos perguntar, e eu vou voltar a essas passagens quando entrarmos propriamente nos textos de Platão, pensando na noção de paideia em Platão, nós temos que nos perguntar como devemos educar os cidadãos. Já no livro 2, quando começa a construção em discurso desta cidade, uma das primeiras tarefas dos construtores da cidade, diz Sócrates aos seus interlocutores, é nos perguntarmos como devemos educar. E isso põe o tema da poesia. Então vejam, falar em poesia aqui é falar de um veículo educativo, não é falar de um produto estético voltado para a fruição do indivíduo. A poesia é lugar de saber. E enquanto lugar de saber, ela é educativa. Ela é matéria de educação. Ela é conteúdo de educação. Né? Bom, então aí Sócrates e Glauco e Adimanto, seus interlocutores, se perguntam, bom, então, como é que nós vamos educar o nosso cidadão? E ele então retoma uma distinção absolutamente básica na cultura grega, e que na verdade remonta, como nós vamos ver, aos poemas de Homero. Uma educação física e uma educação musical. Sendo que musical aí é um adjetivo que deve ser entendido no seu sentido mais primitivo de educação relativa às musas. E as musas incluem não apenas a música, no sentido em que nós damos a esse termo, mas todas as artes. Né? A educação musical, portanto, é a educação musical propriamente dita, a técnica dos sons, mas é também o que nós chamaríamos hoje de educação literária, educação da escultura, educação da pintura, porque são as musas que inspiram todos esses artistas. Né? Então essa é a distinção básica, e a partir da qual Platão, Sócrates e seus interlocutores vão pôr a questão. E a poesia? E vocês, quem não leu ainda os livros 2, 3 e 10 da República, e ler um dia esses livros, descobrirá que Platão ali faz fortes críticas à poesia tradicional. A poesia tal como se fazia de Homero até os trágicos. Né? Então, nos livros 2, 3 e depois no livro 10, Platão, pela boca de Sócrates, apresenta uma série de críticas à poesia, às quais eu vou retornar quando nós estivermos aqui, tivermos passado por outros pensadores e chegado propriamente a Platão. Né? Aqui, nessas passagens aqui do livro 10, Platão está arrematando uma crítica
feita à poesia, de uma forma geral, e ele está praticamente encerrando o assunto da poesia, e vai terminar o diálogo à República, na segunda metade do livro 10, com um tema que já não mais está diretamente associado, embora indiretamente sim, à poesia, que é o tema da recompensa das vidas futuras, em então o famoso mito de Er, né? Sobre a questão da reencarnação, que não vem ao caso aqui. Algumas linhas depois desta passagem, Platão abandona então o assunto, mas ele não deixa, ao abandoná-lo, pela boca de Sócrates, fazer a seguinte afirmação, que eu vou então citar por completo para depois retomar. Né? Diz então Sócrates: então, Glauco, falei eu, Sócrates, quando topares com admiradores de Homero, que dizem que esse poeta é o educador da Grécia, e no que diz respeito à administração e educação é humano e vale a pena, acolhendo-o e aprendendo com ele, a viver a vida toda de acordo com esse poeta, é preciso beijá-los e saudá-los como pessoas que são tão excelentes quanto possível, e conceder que Homero é o melhor poeta e o primeiro entre os trágicos. Mas é preciso saber que somente hinos aos deuses e encômios aos homens de bem devem ser admitidos na cidade. A ideia central dessa passagem é, se você encontrar um dos muitos admiradores de Homero, nunca deixe de reconhecer o excepcional valor das poesias de Homero, chegando mesmo a dizer, essa afirmação muito curiosa, que ele é não só o melhor poeta, mas o primeiro entre os trágicos, né? Mas não permitamos que os seus poemas sejam admitidos na cidade, porque a cidade aqui é a cidade que acaba de ser construída no diálogo, nela só caberão o que Sócrates chama aqui hinos aos deuses e encômios, elogios aos homens de bem. Então, há muito que a gente analisar nessa passagem, eu vou retomá-la agora, para e passo. Primeira frase impactante dessa passagem é célebre, famosíssima passagem. Quando Sócrates diz: Glauco, então, quando você deparar com admiradores de Homero que dizem que esse poeta é o educador da Grécia, tá? Então, vejam como a ideia de que Homero os poemas homéricos são de grande importância na formação do cidadão grego, está dito nessa frase veiculada pelos admiradores de Homero, de que ele é o educador da Grécia. Essa é uma frase que vale a pena analisar com mais calma. Ela tem uma característica da língua grega que eu queria aqui chamar a atenção, porque ajuda a entender o que Platão quer dizer quando afirma que Homero é o educador da Grécia. Né? Vou colocar aqui na lousa em grego o trechinho do texto. Este poeta, diz o texto, Homero, tá? Tem relada a Grécia, e aqui o que vem depois é o verbo paideuo, de onde vem paideia e todas as palavras com pid, né? Esse pait é do substantivo pais, paidós. Pais não significa pai, significa criança. Né? Então, paidós, criança. Paideia é uma atividade relativa à criança. Né? Pedagogia, né? Tudo isso está originado da raiz deste verbo aí, paideuo.
Então, o texto diz, este poeta, pepaideu quem tem relada. É o verbo paideu, utilizado no tempo perfeito. Tá? Bom, por que chamar a atenção para o fato de que quando Platão diz que Homero educou a Grécia, né, ele utiliza o tempo perfeito? Aqui há uma característica importante da língua grega antiga. Existe um outro tempo verbal que, além do perfeito, um grego como Platão poderia usar se ele quisesse dizer Homero educou a Grécia. Esse tempo se chama auristo. O auristo é um tempo que pode ou não ser utilizado para falar do passado. Né? Se ele tivesse dito aqui, Homero educou a Grécia não com o tempo perfeito, pepaideuken, ele teria dito epaideuse. Que é a terceira pessoa singular do auristo indicativo. Tá? Bom, o que interesse tem para nós aqui, além da exibição de erudição barata, saber que Platão utiliza o tempo perfeito e não o tempo auristo para dizer que Homero educou a Grécia. Olha, a diferença que existe entre o emprego do perfeito e o emprego do auristo é mais ou menos, eu vou utilizar um exemplo do inglês, que é uma língua que quase todos nós conhecemos um pouco. Né? No inglês você também tem uma maneira de dizer dois tempos passados, né? Falar de alguma coisa que aconteceu, mas levando em conta aspectos diferentes. Por exemplo, se eu quiser dizer que eu perdi minhas chaves em inglês, tenho duas maneiras de dizer isso. Um chamado tempo passado, I lost my keys, eu perdi minhas chaves. Estou me referindo a um momento no qual perdi minhas chaves. Num dado momento, não sei exatamente qual, perdi minhas chaves. E nada nesta proposição é dito sobre se eu encontrei ou não minhas chaves. Tá? O emprego desse tempo passado não pretende em nenhum momento fazer nenhuma referência ao fato eventual de que eu tenho ou não encontrado minhas chaves. Eu posso dizer I lost my keys e ter encontrado já as chaves, sem problema nenhum. Olha, eu posso também usar um outro tempo que curiosamente não é chamado nem de... Veja o nome que ele tem, é present perfect. É um perfeito presente. Por quê? Porque eu posso dizer que perdi minhas chaves dizendo I have lost my keys. Tradução errada. Eu tenho perdido minhas chaves. Né? Se eu quisesse dizer que eu tenho perdido minhas chaves, eu estaria querendo dizer que eu frequentemente perco minhas chaves. Não é isso que eu quero dizer. Né? Eu quero dizer que perdi minhas chaves e, ao usar esta forma, não encontrei minhas chaves ainda. Ou seja, o resultado daquela ação permanece no momento em que eu proferi essa afirmação. Está claro? Então, quando eu digo I have lost my keys, eu usei o particípio perfeito do mesmo verbo com o verbo ter, verbo auxiliar ter, have. Né? Com isso, eu estou dizendo que perdi as chaves e estou, no fundo, provavelmente a minha próxima pergunta será, você viu minhas chaves? Porque, ao usar esta construção, eu estou também dizendo que o resultado da ação passada de ter perdido as chaves permanece no presente. Tá? Isso é gramática inglesa básica, pelo que me disseram, pelo que me contaram. Tá? Olha, a diferença entre o emprego do tempo perfeito e do tempo auristo é razoavelmente semelhante a essa. O auristo, tempo auristo, a palavra auristo significa indeterminado, literalmente. O emprego do tempo auristo, com a função de se referir a um ato do passado, é o que se chama de emprego pontual. Tá?
se eu dissesse Homero educou a Grécia, dizendo Homero ten helada e paideuse, eu não estaria preocupado, não viria ao caso, eu não estaria, não teria a intenção de me referir aos efeitos disso. Eu estaria apenas dizendo que num dado momento, que certamente não é um momento, não é um instante, porque verbos durativos como educar não permitem falar de um instante, mas eu estaria apenas me referindo ao fato de que Homero educou. Ou seja, os poemas de Homero educaram a Grécia. Né? O tempo auristo, então, ele exprime a ação efetuada pura e simplesmente como um momento, sem nenhuma atenção voltada para os efeitos dessa ação. O tempo perfeito, ao contrário, não apenas pretende se referir a um acontecimento do passado, como também pretende indicar que os efeitos deste acontecimento passado permanecem. Mais ou menos como a chave que eu perdi, que eu digo I have lost my keys. Né? Por isso, então, a tradução da professora Maria Almeida Prado é: este poeta é o educador da Grécia, não foi o educador da Grécia. Porque nós não temos como, diante do tempo perfeito, para traduzir bem, evitar de usar o tempo presente, porque o tempo presente é a maneira que, em línguas como a nossa, permite expressar que o efeito da ação passada permanece no presente. Então, dizer que Homero pepaideuken ten helada, ou seja, que ele educou a Grécia, usando o tempo perfeito, significa dizer, de fato, os poemas de Homero no passado educaram a Grécia, mas permanecem educando a Grécia. Ou seja, a Grécia permanece educada por Homero no texto de Platão. Né? O perfeito indica mais o estado presente que resulta de um fato passado. Por isso, então, é frequente que se utilize o presente para traduzir o perfeito grego. Né? Então, a tradução feita aqui na nossa tradução é: esse poeta é o educador da Grécia. Claro, isso são recursos da língua, de uma língua como o grego, que não existem, por exemplo, no português, mas existe algo semelhante no inglês. Né? Por que eu estou, então, fazendo essa incursão gramatical na língua grega? Porque eu gostaria justamente de acentuar que quando um leitor de Platão, contemporâneo de Platão, lê essa frase, ele a lê na sua gramática, consciente de que Homero está presente. Homero continua presente. Né? Homero, portanto, não é, como educador, um fato do passado, algo a ser historiado. Ele é presença atuante na cultura da época de Platão, na cultura do século V a.C., no qual Platão fala e no qual os seus ouvintes e leitores o ouvem e o leem. Né? Então, nossa frase quer dizer algo como: Homero educou a Grécia e, além disso, a Grécia permanece educada por Homero. Daí, então, vejam, a escolha que Platão faz pelo tempo perfeito e não pelo tempo auristo não é ocasional, não é um capricho estilístico, mas é uma necessidade. Né? Se ele quer realmente mostrar como é importante ainda se debruçar sobre os poemas de Homero, quando se trata de falar da poesia como um veículo de educação, é preciso, em primeiro lugar, reconhecer que a influência dos poemas de Homero permanece, para que possamos, então, adequadamente propor criticamente a sua reformulação. Né? Portanto, ao apresentar a sua proposta filosófica, que é também uma proposta educativa, Platão precisa se contrapor a uma cultura que, em grande medida, ainda é baseada no mundo homérico. Ou seja, os poemas de Homero ainda são, nós diríamos hoje modernamente, matéria obrigatória.
embora nós estejamos falando de uma época em que não existe escola, né? Mas nenhum cidadão razoavelmente bem educado, sobretudo numa cidade como Atenas, que tem pretensões de fazer uma trajetória na cidade de Atenas, de sucesso, nenhum poderá dispensar o conhecimento dos poemas de Homero, né? Então, a importância de Homero como educador da Grécia é o que obriga Platão a ter que começar a sua crítica da educação tradicional por Homero, lá no livro 2, como vocês viram ou verão se lerem um dia a República, Homero e Hesíodo, mas sobretudo Homero, e encerrar essa crítica, mais uma vez, evocando a figura de Homero, né? Ora, vejam que nessa passagem aqui, que eu estou aqui analisando, além de dizer que Homero é educador da Grécia, Sócrates faz uma afirmação que ele fez antes no próprio livro 10 e que ele fez também quando da sua primeira crítica à poesia tradicional nos livros 2 e 3, que é uma curiosa associação entre Homero e os trágicos, os poetas trágicos, não é? Os poetas trágicos são... existiram vários poetas trágicos, mas os poetas trágicos conhecidos por nós, que realmente foram excepcionais, foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides, né? Ora, nessa passagem que nós estamos lendo aqui, ela termina, né, com uma certa ironia, quando Sócrates diz a Glauco: ora, se encontrarmos então esses admiradores de Homero que dizem que ele é o educador da Grécia, etc., etc., é preciso beijá-los e saudá-los como pessoas que são tão excelentes quanto possível e conceder que Homero é o melhor poeta. Isso é muito difícil de traduzir em português. Homero ele usa o superlativo, né, porque é o adjetivo poético no superlativo, né? Não sei como é que a gente pode traduzir isso. Um poetaço, né? É o maior dos poetas, é poeticíssimo, né? E o primeiro dos trágicos. E com certeza essa informação para nós também é muito relevante, porque aqui provavelmente o que Platão quer observar é que boa parte do material que permitiu aos trágicos elaborarem as suas tragédias, não todo, mas boa parte desse material é bebido na fonte homérica. Ou seja, episódios, né, que servirão a várias tragédias dos três grandes poetas trágicos, são episódios ou explanados na Ilíada e na Odisseia, ou aludidos na Ilíada e na Odisseia. Claro, Homero não os inventa, o autor desses poemas não os inventa, eles certamente já fazem parte de uma tradição oral muito mais antiga do que os poemas. Então, não quer dizer que esses poetas sempre se referiram diretamente aos poemas de Homero. Na verdade, se vocês tomarem episódios consagrados nos poemas de Homero, que foram retomados pelos trágicos, vocês vão ver que raramente eles estão repetindo Homero. Eles estão se servindo do que nós chamamos hoje em dia de argumento, né, que é um termo cinematográfico, nunca nos esqueçamos, né? O termo argumento é um termo dentro do cinema. Todo filme tem um argumento, um ponto de partida aí, né? Isso era o que os trágicos tomavam. Eles sabiam que havia uma história por trás daquele argumento. Eles vão terminar repetindo aquele final, mas vão mobilizar toda essa história de uma forma original, né? Mas muito desse material é tomado da tradição homérica, seja dos poemas que nós conhecemos, seja dos poetas homéricos, dos chamados poetas homéricos, né? Então, nesse sentido, é que interessa muito a Platão dizer que Homero, além de ser o maior dos poetas, afirmação que certamente muitos contemporâneos dele endossou, mas também que ele é o primeiro dos tragediógrafos, né? Nesse sentido de que o que os trágicos fazem, no limite, é uma retomada do que se contém em Homero. Se vocês lerem o livro 3 da República, vocês vão constatar que ali no começo do livro 3, Platão vai fazer uma tipologia
de vista formal, entre três tipos de poesias: a poesia que eles chamam de narrativa simples, que é aquela na qual o poeta fala em seu nome, não se esconde por trás de personagem nenhum. Por exemplo, se você num poema narra alguma coisa, né, é você quem fala no poema. Então, o início da Ilíada, quando Homero diz: Crises, o sacerdote, teve sua filha raptada por Aquiles, mas Agamenão toma Criseida de Aquiles e fica com ela. O Crises, então, roga ao deus Apolo que jogue uma praga, uma peste sobre o acampamento dos gregos. Isso é uma narrativa na qual o emissor da palavra é o poeta, né? É o próprio poeta. Se no decorrer dessa narrativa o poeta diz: então Agamenon disse a Aquiles: Aquiles, eu não devolverei Criseida a Crises. E Aquiles responde: Agamenon, você não vale feijão que come. Né? Isto é um diálogo no qual o poeta não fala em nome próprio, mas alguém fala que não o poeta. O nome para isso é imitação. Né? Segundo Platão, a narrativa simples aparece... Só existe um tipo de poesia na qual sempre há narrativa simples, que são os ditirâmicos. Existe um tipo de poesia que é sempre imitativa, que são as tragédias. Nas tragédias nunca o poeta fala, são sempre personagens que falam. E nos poemas épicos de Homero, você tem uma mistura, você tem trechos narrativos e trechos imitativos. Nesse sentido é que também se pode entender que Homero é o primeiro dos trágicos, porque ele inventou o procedimento mimético que vai ser depois retomado nos trágicos. Isso também é uma maneira que Platão encontra de desvalorizar os poetas trágicos, que são muito próximos da sua época. Né? Quando Platão escreve sua obra, os três grandes trágicos já morreram todos no finalzinho do século V, mas eles fazem parte, eles estão muito presentes na cultura contemporânea de Platão. Eu não entendi. Fala um pouco mais devagar, eu não entendi. Platão, onde é que Platão faz essa tipologia? Livro 3. Platão faz uma crítica à poesia nos livros 2 e 3 por duas vias. Primeiro, o que se deve dizer na cidade? Que tipo de poesia, qual é o conteúdo, com perdão do termo um pouco anacrônico, se deve dizer na cidade justa? Depois, como se deve dizer? Na investigação sobre o como se deve dizer é que entram as diferenças entre narrativa simples, imitação e um gênero misto. Né? Então veja, Homero, mais uma vez aí, é entronizado como a grande figura. Né? Nesse sentido, Homero, para os interesses que movem Platão, é uma espécie de síntese da poesia. No limite, a poesia, tal como ela é feita até a época de Platão, e que Platão quer criticar, porque ele diz que uma boa cidade não pode ter esse tipo de poesia, pode ser sintetizada na figura homérica, nos poemas de Homero. Né? Mais uma vez, então, apesar da crítica que Platão fará, percebe-se aí o reconhecimento da importância dos poemas de Homero. Olha, o que vem a ser esse saber? Né? Quer dizer, se Platão, mesmo ali onde faz a crítica da poesia homérica, reconhece o papel excepcional de Homero como educador da Grécia, reconhece a superioridade poética de Homero, a ponto mesmo de dizer que os trágicos, no limite, têm em Homero o seu grande corifeu, como ele diz no livro 10, o seu grande príncipe, né? O que vem a ser este saber homérico que perdurou e que chegou à época de Platão como sendo a grande base da formação do cidadão ainda. Bom, eu vou falar mais detidamente sobre isso quando nós formos até a Ilíada, mas vejam que a nossa passagem aqui já nos dá algumas indicações, se não sobre o conteúdo desse saber, pelo menos sobre o alcance dessa educação produzida na Atenas do século V a partir de Homero. O texto dizia, né, Sócrates dizia a Glauco, quando você deparar com admiradores de Homero, que dizem que esse poeta é o educador da Grécia, e, no que diz respeito à administração e educação, vejam, então, Homero
é educador da Grécia, no que diz respeito à administração, né? O termo usado aqui, de oikesis, remete a oikia. Oikia é casa. Tá? O que os poemas de Homero contêm já com valor educativo, segundo essa passagem, são regras do que nós chamaríamos hoje em dia de economia doméstica. Aliás, a palavra economia, nunca é demais lembrar, ela significa, antes de mais nada, o conjunto de leis que permite reger a casa. Né? Homero já é educativo do ponto de vista da administração do lar, né? Da casa, da habitação. Por quê? Porque se encontram em Homero afirmações sobre como se vive, como se deve viver. Né? Se vocês vão, por exemplo, à Odisseia, sobretudo, vocês têm lá, mais do que na Ilíada, porque a Ilíada é um poema extremamente voltado para a ética do guerreiro. É um poema bélico. A Odisseia é um poema que começa com o fim da guerra, portanto é um poema supostamente, pelo menos até certo ponto, de paz. Isso não é verdade, porque quem lê os últimos cantos da Ilíada sabe que Odisseu vai massacrar todos os pretendentes de Penélope. Então não é que o poema não contenha violência, ele contém muita violência, mas ele se dá com a guerra finda. Né? Ora, ali você tem passagens em que se explica o que é administrar uma casa. Por Penélope, por exemplo, que é a esposa de Odisseu, o papel dos criados, tudo isso aparece lá. Aparecem informações esporádicas que certamente não são aquilo que o poeta está preocupado em prioritariamente dizer, mas aparecem. E provavelmente são informações que misturam, como eu disse no começo, costumes arcaicos, desses 400 anos antes da confecção dos poemas, e costumes da época do autor do poema. Né? Portanto, Homero é fonte de saber até para a administração da casa. Né? Homero é fonte de saber para a medicina. Por exemplo, se vocês lerem Cantos da Ilíada, há um canto da Ilíada onde Aquiles, cuidando do ferimento de um parente seu, de um guerreiro parente seu, o poeta conta que ele aplica ungüentos que ele aprendeu com o ciclope Quiron. Né? Então, aqueles ungüentos usados por Aquiles provavelmente são algo que na época do autor do poema, ou já na época arcaica, são considerados como remédio para curar um ferimento de guerra. Né? Então tem lá uma medicina dentro do poema de Homero. Né? E assim por diante. Né? Então, nesse sentido, vejam, os poemas homéricos são uma fonte de conhecimentos técnicos, inclusive. Essa não é, evidentemente, a maior virtude educativa dos poemas de Homero, ela é uma virtude, digamos, secundária, mas certamente, também deste modo, também deste ponto de vista, os poemas homéricos foram úteis na formação e na educação, do ponto de vista da presença de uma série de técnicas. Né? Mas o texto diz mais. Ele diz que esses que admiram Homero, né, o louvam como educador da Grécia no que diz respeito a dioikesis e no que diz respeito à paideia. E aí o significado preciso que tem o termo paideia é muito difícil de definir. A gente traduz por educação. Né? Mas o texto diz mais. Ele diz, no que diz respeito a dioikesis, a paideia, e diz: a administração e a educação tornam antropidon pragmaton, literalmente, das coisas humanas. É isso que literalmente diz essa expressão. Pragma é um termo extremamente vago no vocabulário grego. Ele pode significar desde uma coisa como uma folha de papel até um assunto.
Assim como em português eu posso usar o termo coisa com várias exceções. Né? Então vejam, o papel educativo de Homero concerne as coisas humanas. Ora, o que são coisas humanas? São desde a administração da casa, desde a medicina, até como ser um homem valoroso, virtuoso, prudente. Tudo isso pode ser compreendido no emprego de uma expressão que é deliberadamente ambígua, que é a expressão coisas humanas. Né? Ao dizer coisas humanas, ao dizer que Homero, para aqueles que o louvam, educa não apenas no que concerne a administração, mas também a própria paideia das coisas humanas, isso aqui pode ser entendido numa amplitude excepcional. Né? Isso pode nos levar, como de fato vai nos levar, à ideia de que Homero educa não apenas nessa medicina que Aquiles aprendeu com Quiron, não apenas pelos hábitos da casa, mas educa no que concerne a questões como o que é agir bem e o que é não agir bem. Isso são também coisas humanas. Né? Vejam então o alcance que está na passagem de Platão. O quão longe Platão reconhece que a educação homérica foi capaz de ir. Né? Olha, esse é o que mais, certamente é o que mais nos interessará aqui. É entender destas coisas humanas, as coisas relativas à moral, à ética, sobretudo, à política. Né? O que está em Homero que se manteve, que perdurou e que chegou à cultura ateniense do século V, que é o momento certamente máximo de sofisticação da civilização grega, e que se manteve ali formando os indivíduos e que levará pensadores como um Sócrates ou um Platão, ou um sofista, a entrar em conflito ou não com isso. Né? Então, quando a gente lê, por exemplo, como eu vou tentar aqui mostrar para vocês, uma passagem de um diálogo de Platão como Laques, né, no qual Sócrates pergunta a Laques, que é um general. Portanto, Laques, como general, está de posse de um certo código de conduta bélico que é bebido no limite da Ilíada. Né? Pergunta a ele o que é coragem. Ele responde o que qualquer general competente responde. É não fugir da batalha, permanecer no seu posto lutando. Ora, esta é uma resposta dada por este general, que é certamente alguém que participou da Guerra do Peloponeso, que é, no limite, uma retomada de um código de honra que está originado na Ilíada de Homero. Né? Olha, dizer como Sócrates dirá, não, mas a coragem não pode ser permanecer no seu posto combatendo, porque existem outras ações corajosas que nada têm a ver com permanecer no seu posto combatendo. Ao fazer essa reflexão, Sócrates está, na verdade, batendo de frente com a tradição homérica. Né? Então, nesse sentido é que é importante voltar um pouco a esse período arcaico homérico para entender o que é a mentalidade típica da cultura grega contra a qual indivíduos como Sócrates ou Platão vão ter que se colocar. Né? E olha, eles então têm diante de si uma figura, que é a figura de Homero. Entendam sempre por Homero os poemas de Homero, os poemas atribuídos a Homero, que penetra em todos os ramos da atividade humana, desde a dioiquesis, desde a administração da casa, até as coisas humanas, no sentido mais amplo que essa expressão pode ganhar. Né? E olha, vejam só, após se referir a esses admiradores de Homero, que dizem que esse poeta é o educador da Grécia, e que ele educa no que concerne a administração e educação das coisas humanas, eles dizem também que aqueles que acolhem Homero devem viver a vida toda de acordo com esse poeta. Veja, falar em educação aqui é falar de uma matriz disciplinar, de uma matriz de conhecimento que pauta a existência total do indivíduo. Os admiradores de Homero dizem que aqueles que acolhem Homero como grande educador
devem viver toda a vida de acordo com esse poeta. Né? Literalmente o texto diz viver tendo-se preparado, tendo-se formado em conformidade com esse poeta. Né? Viver a vida própria, tendo-se equipado, tendo-se conformado de acordo com esse poeta. Então vejam aqui, a noção de educação não remete pura e simplesmente, eu insisti no começo, à ideia de informação, mas sim à ideia de formação. Os admiradores de Homero dizem que é preciso viver a vida de acordo com os preceitos de conduta preconizados pelos poemas de Homero. O conhecimento dos poemas de Homero, portanto, pelo menos do ponto de vista da intenção dos seus admiradores, não deveria ser apenas a aquisição de conhecimentos eruditos, né? A aquisição de informações úteis, mas deveria consistir numa profunda modificação do indivíduo, de modo que o indivíduo que lê Homero conhece sobre as coisas humanas em Homero e não mais será o mesmo, e pautará sua existência pelos conhecimentos auridos dos poemas de Homero. Vejam que não é pouca coisa que está em jogo aqui. E o que mais eu acho interessante é que quando Platão diz tudo isso de Homero, ele acabou de fazer a crítica de Homero. Por que ele diz tudo isso? Porque isso dá à sua crítica uma relevância excepcional. Estou aqui mostrando que não devemos aceitar na Cidade Justa este indivíduo, que é o educador da Grécia e que, segundo seus admiradores, deve ser o norte da conduta de todos aqueles que o leem. Ele deve ser, então, a grande matriz moral daqueles indivíduos que o seguem. Né? Então, a administração e educação das coisas humanas, viver a vida toda de acordo com o poeta, tudo isso é o que está em jogo com a ideia de que Homero é educador da Grécia. Mas mais do que isso, nós podemos, digamos, entender o que significa para Platão a afirmação de que Homero é julgado pelos seus seguidores como aquele que nos ensina como administrar e viver as coisas humanas, pelo próprio final da passagem que nós estamos lendo aqui. No final da passagem, eu repito, Sócrates diz a Glauco, Glauco se depara então com esses indivíduos que dizem tudo isso, que dizem que Homero é educador da Grécia, que com Homero saberemos como administrar as coisas humanas e saberemos nos educar para as coisas humanas, e que é preciso então viver a vida toda em conformidade com esse poeta. Diz então o texto, é preciso beijá-los e saudá-los como pessoas que são tão excelentes quanto possível, e conceder que Homero é o melhor poeta e o primeiro entre os trágicos, mas saber que devem ser admitidos na cidade somente hinos aos deuses e encômios elogios aos homens de bem. Está em jogo, então, com a poesia homérica, uma concepção de divindade que é preciso afastar e uma concepção do que vem a ser um homem de bem, que é preciso também afastar. Nesse sentido é que a ideia de que nos poemas de Homero há uma paideia ton anthropinon pragmaton das coisas humanas, envolve não apenas a administração da casa, mas a maneira como o humano concebe o divino e a maneira como o humano concebe o que é ser um bom humano. Né? É por conta, é por causa, segundo Platão na República, dos erros que os poemas de Homero contêm a respeito desses dois assuntos, que eles têm que ser banidos da Cidade Justa. Né? Então, a Cidade Justa terá um tipo de poesia, pelo que parece aqui, embora esse seja um termo extremamente controverso, e só pode ter um tipo de poesia, aquele que celebra corretamente os deuses e elogia corretamente os bons. Né? Os bons
foi agatoi. Agatos é o adjetivo que aparece já em Homero, mas é uma das palavras-chave da tábua conceitual da ética grega. Costuma se traduzir por bom. Tá? Ora, é disso que os poemas de Homero também falam, e por falarem disso mal, é preciso banir Homero da cidade justa. E com Homero, todo o cortejo de poetas trágicos, etc. Né? Então vejam o risco que para Platão existe nos poemas de Homero. Tamanho é o seu poder educativo, tamanha é a sua influência, que eles chegaram mesmo a determinar para muitos indivíduos o que é agir bem. Né? Então, olha, um filósofo como Sócrates ou Platão, que se debruçarão sobre temas morais, da maneira como nós sabemos que fizeram, não podem dizer o que é agir bem sem um embate com Homero. O embate com Homero é inevitável. Né? Olha, se vocês forem aos livros 2 e 3 da República, sobretudo no livro 2 da República, quando começa, então, a polêmica sobre a poesia, e eu vou depois, numa aula futura, voltar com mais calma sobre isso, vocês vão ver que, para Platão, Homero e Hesíodo erraram gravemente ao apresentar deuses como causa dos males, como mentirosos, porque tudo isso é incompatível com a ideia da divindade. Portanto, há uma teologia equivocada nos poemas de Homero. Homero falou do divino, mas falou erradamente do divino. Ao dizer que o divino pode mentir, que o divino pode mudar de forma e que o divino pode causar o mal. Vejam como esse divino de Platão já é muito mais semelhante àquilo que nós, mais tarde, vamos entender por divino. Né? Tudo isso nada tem a ver com os deuses do mundo homérico. Né? E também por uma concepção de homem, né? Que, segundo Platão, é também nociva à cidade. Bom, nós vamos tentar entender, então, o que vem a ser essa concepção de homem do mundo homérico, um pouco hoje e um pouco na próxima semana, muito rapidamente, pensando sempre do ponto de vista da ética. Olha, Platão, como nós vamos ver numa aula futura, propõe uma nova forma de ver o real, a realidade, o homem, os deuses, a natureza, num vocabulário que ele próprio vai retomar de Homero, mas também que ele vai reformular. É como se pode observar na sequência da passagem que eu acabei de comentar. Imediatamente após essa passagem, em que ele reconhece o poder educativo de Homero, mas ao mesmo tempo diz que Homero deve ser banido da cidade, porque fala mal dos deuses e do que é ser um homem bom, diz Sócrates a Glauco, em 607b, que isso nos sirva no momento em que nos lembramos da poesia. Era de esperar que, dadas as suas características, a tivéssemos banido de nossa cidade, pois o logos nos coagia a fazê-lo. Logos é um termo de difícil tradução, mas de enorme importância num diálogo como esse. Né? O que diz Sócrates nessa passagem é: não havia alternativa para nós, após a nossa construção no logos da cidade justa, a não ser expulsar os poetas da cidade. E a sequência do texto deixa muito claro que em nenhum momento se nega a Homero um excepcional poder poético. Em 607 CD, Sócrates diz: será, meu amigo, que tu também não sentes o encanto que a poesia de Homero exerce, principalmente quando a contemplas... Será, meu amigo, que tu também não sentes o encanto que a poesia exerce, principalmente quando a contemplas por intermédio de Homero? E Glauco responde: sinto e sinto muito bem. Né? Toda a crítica que é feita nos livros 2, 3 e 10 da poesia, ela é salpicada de referências de Sócrates ao poder encantatório da poesia, sobretudo a poesia homérica. Quando ele começa o livro 10, e ele vai apresentar 4 argumentos pesados contra a poesia, ele vai dizer que a poesia
ela não fala corretamente da realidade, ela não proporciona conhecimento a quem a tem, a quem a faz, que ela é nociva à alma do indivíduo, né? Antes de fazer tudo isso, ele diz: eu tenho receio de falar sobre isso contra Homero. O poder da poesia homérica é tal, na época de Platão, Homero é um patrimônio tão caro à cultura grega da época de Platão, que fazer a crítica de Homero exige sempre um certo procedimento prudente. Né? E a passagem aqui final, em que ele reconhece o poder da poesia, sobretudo quando contemplada pelo intermédio de Homero, ou seja, sobretudo quando essa poesia é a poesia de Homero, no entanto, não nos deve levar a ainda acolher a poesia de Homero na cidade, porque o Logos nos obriga a recusar. Né? O Logos aí pode ser a razão, a marcha da argumentação durante todo o diálogo, mas de qualquer maneira, diz Sócrates a Glauco, nós temos que banir a poesia homérica e dos trágicos da cidade, porque assim somos levados pela nossa construção racional das cidades. Né? Outra passagem extremamente relevante para compreender a intensidade da presença e da influência de Homero como educador, ainda no período de Sócrates e Platão. Outra passagem extremamente relevante para isso, também muito conhecida, se encontra no banquete de Xenofonte. Xenofonte foi também discípulo de Sócrates, ele é um pouco mais velho do que Platão, escreveu uma obra, parte dela voltada para uma defesa de Sócrates. Ele escreveu um texto chamado, traduzido por Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, né, no qual ele procura defender Sócrates das acusações que ele recebeu. Ele faz uma apologia de Sócrates, no limite. Escreveu uma pequena apologia de Sócrates e escreveu um texto chamado Banquete, assim como Platão. Né? Do ponto de vista da fidelidade histórica, que é uma palavra, que é uma expressão, convenhamos, um pouco deslocada, para falar do grego do século V, fidelidade histórica. Isso é um ideal da história como disciplina científica a partir do século XIX, provavelmente. Fidelidade histórica, né? Retratar os fatos tais como eles são. Não é bem o caso aqui, né? Mas provavelmente Xenofonte é muito mais próximo do Sócrates real, essa figura misteriosíssima, que nunca vai ter paz, né? Ninguém sabe ao certo quem foi ele, do que Platão. Em compensação, o Sócrates de Xenofonte, do ponto de vista filosófico, é muito mais ralo, ele é muito mais um homem de senso comum. Não se vê ali os voos especulativos, né, que se encontram nos diálogos de Platão atribuídos a Sócrates. Mas uma coisa é inegável, né? Em textos como o Banquete, Xenofonte retrata de maneira bastante feliz o contexto cultural no qual Sócrates está inserido. Né? Vale a pena observar uma passagem, passagem 3.5, o banquete já começou, ele ocorre na casa de um indivíduo chamado Cálias, que é uma figura extremamente interessante. Cálias será personagem de um diálogo de Platão, que eu vou abordar mais tarde, chamado Protágoras. E Cálias é um homem muito rico, um ateniense muito rico, e deve ter sido, ao que tudo indica, um grande patrono dos sofistas, um indivíduo que acolhia em sua casa com frequência os sofistas. Tanto que o Protágoras de Platão vai se passar todo ele na casa de Cálias, num encontro em que Sócrates é levado à casa de Cálias, e lá estarão Protágoras, Hípias e Pródico, que são três dos mais importantes sofistas. Então, Cálias
ele é uma espécie de mecenas dos sofistas, embora essa palavra seja uma palavra posterior, ligada à cultura romana. Né? Ele é um grande promotor, um grande incentivador deste novo saber que os sofistas estão apresentando na cidade. E nesse banquete estão, entre outros, Sócrates, Antístenes, que é discípulo de Sócrates, que é considerado o primeiro filósofo cínico, fundador da seita da corrente cínica, né? E um certo Nicérato, né? Filho de Nícias. Nícias também é personagem de um diálogo de Platão, Laques. Né? Bom, num dado momento, por uma razão que depois eu vou explicar, na presença de Sócrates, de Cálias, de Antístenes e de outros, Nicérato, filho do general Nícias, faz a seguinte declaração: meu pai, Nícias, cuidando para que eu me tornasse um homem bom, né? diz Xenofonte aí, ané agatos, meu pai, como todo pai que se preze, querendo que eu fosse um ané agatos, um homem bom, forçou-me a aprender todos os versos de Homero. Mesmo agora, depois de muito tempo, eu seria capaz de dizer de cor a Ilíada e a Odisseia inteiras. Tá? Isso aqui retrata, de maneira bastante objetiva, uma característica típica de um indivíduo como Nicérato, filho de um general, portanto, um indivíduo que tem importância na cidade. A cultura ateniense e a cultura das cidades gregas da época ainda eram bastante tributárias de um sistema militar. Tá? Então, ser um general numa cidade como Atenas é muito importante. Sófocles foi um general. Né? O filho de um general, portanto, representa de maneira paradigmática o que nós chamaríamos de jeunesse dorée ateniense. Tá? Os filhos da classe privilegiada, os filhos da aristocracia ateniense. São estes indivíduos, como Nicérato, o grande alvo da educação. São estes indivíduos cujos pais têm dinheiro e posição, que são preparados pelos pais para, no futuro, fazerem uma carreira política na cidade. Nicérato é um jovem político em potencial. Ele é, portanto, um indivíduo que, na juventude, é educado, receberá uma educação muito especial para que possa, no futuro, ser influente na cidade. Vejam, então, o Nicérato comentando que meu pai, afinal, meu pai é um general, não é qualquer um, não é um sapateiro, não é um carpinteiro, é um general. Cuidando para que eu me tornasse um homem bom, um homem de bem, achou que, para que eu me tornasse um homem de bem, eu deveria aprender a Ilíada e a Odisseia. E eu estudei a tal ponto, decorei a tal ponto a Ilíada e a Odisseia, que ainda hoje eu sou capaz de recitá-las de cor. Recitar trechos da Ilíada e da Odisseia de cor é uma espécie de, não vou dizer de obrigação dos jovens atenienses que têm pretensões, mas marca uma impressão muito forte. Né? Não só pela erudição que isso envolve, mas também pelo fato de que se considera que um homem bom é dotado do conhecimento dos poemas de Homero, porque os poemas de Homero contêm o que é ser bom. Então vejam, na época em que Nicérato vive, contemporâneo de Sócrates, contemporâneo de Platão, né, ainda faz parte, digamos assim, de uma espécie de senso comum das classes mais abastadas da cidade ateniense, que educar bem um filho que deverá se tornar importante na cidade significa fazê-lo conhecer profundamente os poemas de Homero. Né? Então, essa passagem certamente está
baseada na prática corrente dos jovens abastados das famílias importantes de Atenas no século V, e mostra o quão impactante era citar Homero. Aliás, o próprio Platão, nos diálogos, quem conhece os diálogos de Platão sabe bem, Platão adora citar Homero nos seus diálogos. E não apenas para criticá-lo. Há diálogos em que Sócrates, para poder debater com seus interlocutores, se recorre a Homero. Né? Citar Homero é também parte das regras da boa conversação. Né? Ser um homem capaz de falar bem é uma característica de enorme importância numa cidade como Atenas. Né? Ser hábil no falar envolve também saber citar Homero. Claro que saber citar Homero, com o tempo, vai se tornando apenas uma exibição de erudição. Né? Pode ser apenas uma exibição de erudição, mas pode ser também uma forma eficaz de produzir impacto. Imaginem um jovem político numa assembleia como a de Atenas, que, em meio à sua argumentação, saca uma citação feliz de Homero. Né? Sacar uma citação feliz de Homero em meio a uma argumentação que visa a persuadir os seus pais de que Atenas deve fazer isso e não aquilo, não é pouca coisa. Então está em jogo nessa passagem, né, uma noção de homem de bem, de aneragatos, como nós vimos na República, que o banquete de Xenofonte está começando a formular aí. Né? Bom, ao mesmo tempo, então, que se pode conceber esse culto a Homero, como eu disse, apenas como uma espécie de obrigação a que se deve sujeitar todo jovem aristocrata que pretende se apresentar a seus pais dotado das qualidades de um bom homem, necessárias para quem aspira a uma boa posição, para quem quer ser visto na cidade como um homem bom. Né? Não há dúvida também de que há uma moralidade nos poemas de Homero que produziu esse estado de coisas. Querer parecer ser um homem bom, ou querer ser um homem bom, implica conhecer o que é ser bom. E conhecer o que é ser bom, na tradição educativa dos jovens gregos abastados, é conhecer os poemas de Homero. Então, não se trata apenas de decorar Homero, embora Nicérato tenha sido capaz de fazer isso, para exibir conhecimentos dos poemas de Homero. Trata-se de, como dizia a passagem da República, segundo os admiradores de Homero, de viver a própria vida conforme Homero. Né? O que é viver a própria vida conforme Homero? É conhecer o saber homérico contido nos poemas. Mas há muita coisa em jogo, portanto, no banquete de Xenofonte, quando Nicérato afirma, nós vamos ver por que ele faz essa afirmação, qual é o contexto dessa afirmação, quando ele afirma que seu pai, preocupado em torná-lo um homem bom, o fez conhecer, aprender Homero, a ponto de ser capaz de recitá-lo de cor. Vejam só. Educar-se com os poemas homéricos não devia consistir apenas em decorar os seus versos, mas também, e sobretudo, em compreender-lhes o significado, o sentido desses versos, nem sempre diretamente acessível. Né? É dito para as personagens que conhecer a Ilíada e a Odisseia não consiste apenas em decorar os versos, mas em compreender o significado que eles têm. Há um termo que é usado tanto em Platão quanto em Xenofonte para se referir a um possível significado dos conteúdos dos poemas homéricos, que pode não ser simplesmente aquele significado que está na superfície dos versos, mas que é uma espécie de mensagem contida nos poemas. Né? Que é a sua hiponoia. Hipo é sub, né? E esse noia vem de nous noesis, que significa pensamento, compreensão. É um pouco a ideia de uma compreensão
implícita, né? Subentendida. Né? Quer dizer, os poemas de Homero conteriam uma mensagem subentendida, um saber que é preciso saber interpretar. Muitas vezes a hipónoia será traduzido por interpretação, por conhecimento alegórico ou emblemático. Né? E esta hipónoia dos poemas é aquilo que Sócrates diz a Nicérato, nessa passagem, agora em 3:6, é aquilo que Sócrates diz a Nicérato, e Nicérato julga ter obtido com os ensinamentos de indivíduos como Estesímbroto e Anaximandro. Anaximandro aqui não é o pré-socrático. Tá? Sócrates menciona aqui um tal de Estesímbroto e um tal de Anaximandro, e diz Sócrates: você, Nicérato, pagou altas somas em dinheiro a Estesímbroto e Anaximandro, entre outros, para conhecer a hipónoia dos versos de Homero, para compreender o significado oculto, o significado subreptício, subentendido desses versos. Né? Sócrates faz essa afirmação com um tom crítico, evidentemente. Né? Portanto, há um saber sobre os poemas de Homero, professado por indivíduos como este Estesímbroto e esse Anaximandro, que é transmitido sob pagamentos. Né? Ora, esse é o contexto, mais ou menos, da afirmação de Nicérato. Quando Nicérato diz que o pai fez com que ele aprendesse de cor os poemas de Homero e Hesíodo, isto é a ocasião para a introdução dessa prática da cultura ateniense, do comércio de um certo saber sobre os poemas de Homero. Não adianta decorar os versos de Homero sem conhecer a sua hipónoia. Né? Alguns indivíduos professavam conhecer este saber subentendido dos poemas e o vendiam a indivíduos como Nicérato, que tinha dinheiro para pagar. Estes indivíduos são chamados de rapsódos. Né? Os rapsódos são, portanto, isso já desde uma tradição anterior, aqueles que são capazes de memorizar e declamar os poemas, os extensos poemas. Eles são, de certa maneira, atores, porque a declamação desses poemas envolve toda uma encenação. Isso fica muito claro num diálogo de Platão chamado Ion. Né? E eles também se apresentam como intérpretes dos poemas, como aqueles que explicam o que os versos querem dizer. E aqui já, isso se transforma numa espécie de profissão. Né? Uma espécie de saber profissional. Então, esses indivíduos que professam conhecer todo o Homero e a hipónoia dos seus versos são rapsódos. 3:5. Quando Nicérato recorre a eles, ele mobiliza então uma prática educativa já tradicional e típica da sua extração social, como filho de general que é. Né? Os rapsódios professavam conhecer o significado, muitas vezes apenas simbolicamente expresso, desses versos. E a menção à sua atividade na conversação é feita em tom crítico e até jocoso. Quando Nicérato afirma conhecer Homero de cor, Antístenes observa o seguinte: esqueceste, Nicérato, que todos os rapsódios também conhecem esses versos? E acrescenta: sabes de alguma raça mais estúpida do que a dos rapsódios? E Nicérato, então, inicialmente registra que ouviu rapsódios quase que diariamente, né? Para em seguida concordar com Antístenes de que, de fato, os rapsódios parecem indivíduos tolos, e um retrato bastante pejorativo do rapsódio é dado no Ion de Platão. Se vocês lerem o diálogo Ion de Platão, vocês vão ver que o rapsódio é retratado de maneira um tanto patética, inclusive. E então, Nicérato ouve de Sócrates que os rapsódios, na verdade, não conhecem o significado dos versos de Homero. Reparem que nessa crítica feita por Antístenes e Sócrates aos rapsódios se põe o tema do conhecimento. Né?
o verbo usado por Xenofonte aqui, utilizado pela personagem Antístenes, utilizado pela personagem Sócrates, é o verbo epistastai. De onde surgirá o termo episteme, que é um termo que vai ser empregado aí neste contexto. Né? Isso é fundamental para entender as preocupações de Sócrates e de Platão. Os poemas de Homero e aqueles que professam um saber a respeito dos poemas de Homero professam conhecer. Uma das tarefas de Sócrates nos diálogos de Platão e depois do próprio Platão é desqualificar este tipo de saber como um conhecimento estrito sensu. Boa parte do desafio platônico é formular um significado para a noção de episteme, ciência ou conhecimento. Né? Bom, este tema do que é conhecer alguma coisa e o que é de fato conhecer está sendo posto aqui nos termos de uma querela sobre os rapsódios dos poemas de Homero. Olha, a menção a Homero e aos rapsódios, que professariam então um falso saber, surge num contexto ainda mais amplo, que fica mais compreensível se voltarmos a algumas linhas do texto. Algumas linhas antes, os convidados, os participantes do banquete, começaram a pôr um tema de discussão a partir de uma lembrança feita por Sócrates de que o anfitrião Cálias prometera que, se todos os convidados comparecessem à reunião, ele, Cálias, faria o que Sócrates chama ali de uma exibição de seu próprio saber. A palavra aí é uma outra palavra extremamente importante no vocabulário da filosofia. Sofia. Né? Sócrates diz: Cálias, você prometeu que se viéssemos ao banquete, você faria uma exibição, uma epideixis da sua própria Sofia. Ao que responde Cálias: farei tal exibição se vocês também mostrarem o que cada um conhece, epistastai, de Agathos, de Agathon. Cada um de vocês, diz Cálias aos outros membros do banquete, terá também que fazer uma exibição do que tem de conhecimento sobre o que é Agathon, sobre o que é bom. Portanto, haverá uma rápida exibição, uma rápida proferição da parte de alguns convivas do que eles consideram que é um saber possuído por eles e porque esse saber é bom. Né? Olha, foi aí então que Nicérato fez a sua declaração de que seu pai Nícias, preocupado em transformá-lo em um Aneragathos, o fez aprender de cor os poemas de Homero. Então, o saber dos poemas de Homero é apresentado por Nicérato como a sua proposta a respeito do que vem a ser um saber que torna o indivíduo bom. É neste contexto e com esta pretensão que os poemas de Homero são apresentados aí. Né? Aquilo que nos termos de Sócrates, cada um julga ser seu mais valioso conhecimento. Ora, essa exibição da parte de Cálias, da parte de Nicérato, da parte de Antístenes, do que eles julgam ser um conhecimento bom, um conhecimento do que é bom, vai colocar em xeque a tradição homérica com Nicérato e esta nova proposta, que na bem dizer não é tão nova, que Cálias representa. Né? E Cálias representa essa proposta nos seguintes termos: perguntado sobre o que é este saber que ele possui, né? Ele diz: julgo ser capaz de tornar os homens melhores. Banquete 3:4.
julgo, diz Calhas, ser capaz de tornar os homens melhores. Mais uma vez o vocabulário do Agathos. Tá? Diga-se de passagem, esta formulação é um verdadeiro slogan da sofística. No Protágoras de Platão, vocês encontrarão também Protágoras dizendo: aqueles que puderem usufruir de meu ensino sairão desse ensino melhores do que eram. Esta formulação é a formulação típica posta na boca de Calhas. Como eu disse, Calhas é aí um grande promoter da sofística, né? Ela é o lema do ensino. O sofista diz: se você for meu aluno, evidentemente pagando uma quantia régia, se você for meu aluno, sairá desse ensino melhor do que havia entrado. Então vejam, há uma intenção totalmente formadora e educativa do saber proposto por Calhas, você será melhor, né? E que também deve ser compreendido a propósito da citação dos poemas de Homero. Né? Nicérato, então, faz aí o papel emblemático do jovem educado na educação homérica. Né? É aí, então, que ele é instado a dizer: qual é o seu saber? E aí ele diz: o meu saber são os poemas de Homero. Né? Vejam que o vocabulário que está presente aqui é todo um vocabulário que a filosofia socrático-platônica, que também é aristotélica, vai consagrar. Nessa passagem também Calhas diz: depois que cada um de vocês tiver dito o que possui de benéfico, eu direi a arte pela qual sou capaz de tornar melhores aqueles que frequentam o meu saber. Arte aí é um outro termo também bastante relevante. Tecné, arte ou técnica. Tecné e episteme são termos extremamente importantes na filosofia e são usados aqui com um sentido amplo. Não há, episteme aqui não é ciência, tal como depois vai se traduzir esse termo. É um certo saber, é a posse de um certo saber. Nesse sentido, tecné também é uma palavra adequada aqui. Né? Então, Calhas diz: depois que cada um tiver dito que possui de benéfico, eu direi a tecné pela qual faço isso. Mas tu, Nicérato, diz de que tipo de episteme tu te vanglorias. A episteme de Nicérato é a episteme dos poemas de Homero. O seu saber é o saber adquirido pela frequentação contínua dos poemas de Homero. Então, depois do intervalo, eu vou fazer uma última observação sobre essa passagem, porque ela ainda contém um vocabulário, uma expressão de enorme importância, e aí então eu vou voltar rapidamente à Ilíada, em dois momentos da Ilíada, para ilustrar um pouco em que sentido se pode entender a Ilíada como propositor de um certo ideal do que venha a ser uma era todos, do que venha a ser um homem de bem, um homem bom. Alguma pergunta?